Universo em Desencanto, Cultura Racional, 17º fascículo da réplica, página 69. O retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A linha verdadeira, certa, do animal racional é a linha racional. É a linha certa do animal racional. E o animal racional, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, tem que entrar na linha racional, a linha verdadeira do seu mundo de origem. A linha racional é do verdadeiro mundo de origem do animal racional. Tem que conhecer a cultura de sua linha, a cultura racional, a cultura do seu mundo de origem, o mundo racional. Então, o caminho certo é racional, a linha certa é racional, a estrada certa é racional. Racional é a razão do seu ser, o mundo racional. É a razão de ser racional, de serem racionais. Então, o tudo certo e correto e verdadeiro dos verdadeiros é a linha racional. A linha do seu mundo de origem, o mundo racional. Então, todos têm que obedecer uma linha só, a linha do mundo de sua origem. A sua origem é racional. Por isso, és racional. Nesta categoria, materializado como racional na matéria, que é de origem racional, que degenerou e deformou do seu ser real. E por se degenerar e se deformar, ficou desconhecido do seu verdadeiro ser, pelas transformações e degenerações que veio passando, mas nas condições em que estavam e estão, não podiam saber. Com o alfabeto astrológico aqui do astral inferior, que transmitiu esse alfabeto artificial, e ficaram sem saber a verdadeira origem, porque, sendo a cabeça o relógio, é transmitido dos astros os pensamentos, as intuições, as aspirações e as imaginações, todos vendo os astros desse campo astrológico do astral inferior. Então, o astral inferior é composto do elétrico e magnético, que compõem a formação dos astros do astral inferior. Esse campo astrológico do astral inferior é onde rege a astrologia desse curso primário. E por ser um curso primário, é que sempre viveram a vida inteira, sempre aprendendo. E por ser primário, nunca puderam concluir o verdadeiro saber. E por não poderem concluir o verdadeiro saber, é que nunca puderam encontrar o certo para acertar tudo, definir tudo, divulgar tudo, solucionar tudo e ter a solução da verdadeira origem. Mas nunca conseguiram, devido a esse campo astrológico ser um campo primário, e por ser primário, astral inferior, e por ser inferior, é que cada vez se tornavam mais inferiores, inferiores em tudo, por multiplicar os desacertos, e dos desacertos o desequilíbrio de tudo, porque o certo aparente não podia equilibrar ninguém, porque é certo hoje e amanhã não é. Está certo hoje assim e amanhã não está. Então, lutando toda a vida para encontrar o certo e o certo sempre por encontrar. E por o certo ficar sempre por encontrar, é que os desacertos continuavam a se multiplicar, todos procurando acertar e sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicar. Resultado: em vez de tudo melhorar, tudo continuando sempre a piorar, e sempre procurando acertar, e sempre tudo por acertar. A vida se tornando assim
um suplício e findava no suplício, perguntando um para o outro onde é que está o certo. Nós queremos acertar, mas quanto mais procuramos o certo, mais sempre por acertar. E assim, esta matemática sem princípio básico e sem fim ficavam marcando passo sem terem conhecimento básico do princípio nem do fim. E a matemática continuava. Um dia vamos acertar. E esse dia sempre por chegar e os desacertos a continuar. E sempre a vontade era uma só, era somente acertar. Mas os desacertos continuavam e ninguém conseguia acertar, até chegarem em um ponto de desacerto completo e não saberem como mais viver, por não saber como acertar, e assim esgotando os esforços e tudo ficando ao Deus dará. Como quem diz, ninguém consegue nada, ninguém consegue acertar. Os acertos são todos aparentes, e por isso os acertos são passageiros. Hoje está certo, amanhã não está, e sempre a luta dos desacertos, até chegar a um ponto tal da descrença real de tudo, e mesmo nunca poderiam acertar, porque dentro de uma deformação e degeneração não é possível acertar, porque tudo se transforma, tudo se degenera, tudo muda, e assim sempre foi a luta de quem não sabia o porquê que assim era, e por não saber o porquê que assim era, é que viviam desta forma, sempre penando, sempre lutando, sempre guerreando e sempre sofrendo, e tudo cada vez a pior, por não saberem o porquê que assim eram. É que eram encantados e não sabiam que eram encantados. E por não saberem que eram encantados, julgavam e pensavam que a vida fosse esta mesma. E assim, pensando e na mesma hora se contradizia. Se contradiziam porque não se conformavam em serem como são, nem viverem como vivem. Não se conformavam em serem seres de matéria, expostos aí a todo o sofrimento. Não se conformavam em serem seres sofredores, porque não se conformavam com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Então, na mesma hora que diziam ser a vida essa mesma, se contradiziam por não estarem satisfeitos, e assim por não saberem o porquê que assim eram, é que viviam nesta eterna contradição. O natural da vida é assim mesmo, e na mesma hora se contradizendo, vendo o sofrimento por não se conformarem, de aí estarem expostos a todo o sofrimento. Então, vivendo contraditoriamente, e desta maneira nunca puderam encontrar o certo, porque nunca encontraram a verdadeira origem. Para encontrar o certo, era preciso que encontrasse a origem, para que da origem viesse todo o esclarecimento de toda a formação. Como agora está aí o encontro com a verdadeira origem. E no encontrar com a verdadeira origem, toda a solução de onde vieram e para onde vão. Toda a solução, porque na origem está a planta desse mundo, está o mapa e está a bússola. Então, aí sim, todos estão esclarecidos de onde vieram, por que vieram, como vieram parar aí, como estão e como vão, para onde vão
e como voltarem a ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, hoje, sabendo o porquê aí estavam encantados, deformados em matéria, em animais e completamente degenerados do que eram, porque se degeneraram em animais racionais, e antes de assim serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, porque deixaram de ser racionais, puros, limpos e perfeitos para serem racionais degenerados, como animal racional. Então, agora sim, os esclarecimentos perfeitos para deixarem de ser assim como são, animais racionais, e por serem animais nesta categoria inconsciente, e por serem inconscientes sofrendo sempre, e por serem inconscientes desregulados sempre, e por serem inconscientes multiplicando o desequilíbrio sempre. E assim hoje todos os esclarecimentos precisos para que todos voltem ao seu verdadeiro natural de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, a linha verdadeira de todos é a linha racional. Para o racional encontrar o seu mundo, o mundo racional, e não encontrar o seu mundo, voltar para ele, que o mundo do ser racional é o mundo racional. Então, a linha verdadeira do animal racional é a linha racional, é o certo dos certos, o direito dos direitos, da formação justa e certa, a linha racional. A linha racional não pertence ao alfabeto artificial, e sim à linha verdadeira racional da verdadeira origem do animal racional. Mas o bicho, quando não conhece, é confuso demais e faz confusão de tudo o que não conhece. Porque o bicho depende de aprender tudo para saber. Assim é esta vida que ninguém se conforma de serem bichos. Por serem bichos, é que vivem igualmente a feras, atacando uns aos outros, destruindo uns aos outros, estrangulando uns aos outros, tirando a vida uns dos outros, verdadeiros bichos, prejudicando uns aos outros, brigando uns com os outros, guerreando uns com os outros, discutindo uns com os outros, verdadeiros bichos. Bichos é que são assim, desregulados. Bichos é que são assim, ferozes. Bicho é que é ganancioso, ambicioso e vaidoso. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, que se degeneraram e se deformaram nessas condições devido ao abuso do livre-arbítrio, como aí ainda continuam todos abusando do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade, como começaram e como aí estão ainda. Bicho é que assim procede, não respeita nada, não respeita ninguém, mas tudo isto por estar ligado ao magnético, que é causador dessa ferocidade toda, desse desequilíbrio todo e de todas as ruínas, porque não há efeito sem causa. O magnético sendo o causador, por ser o condutor que conduz todos a esse desequilíbrio, por não haver efeito sem causa. São verdadeiros instrumentos do magnético, só fazem o mal e só pensam no mal. Agora, os que são instrumentos da energia elétrica, o elétrico, são os bons, só pensam no bem e na multiplicação do mesmo. O bem aparente, não o verdadeiro.
Então, existe esta disparidade, a energia elétrica e magnética, o magnético feroz e mau, e o elétrico bom e sempre bom. O elétrico, a prática do bem, sempre fazendo bem a todos, e o magnético, a prática do mal, fazendo mal a todos. Mas agora está aí o ponto final do magnético, por estar no mundo a energia racional. Então a energia racional desliga o animal racional do elétrico e magnético, e no desligar o mal passa a ser bom e o elétrico também passa a ser bom. Mas o bem positivo, o bem consciente, para verem como tudo muda, são as mudanças naturais da natureza, para que todos cheguem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todas essas mudanças pela energia racional é para que todos cheguem ao mundo racional e conheçam o mundo racional e voltem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por a origem de todo ser racional. A vida surgiu do nada, mas o nada tudo é aparentemente e nada é verdadeiramente. Por isso surge, nasce, cresce, refloresce aparentemente e depois desaparece. Desaparece na forma do retorno ao ponto inicial e primitivo, anunciando a vida assim desta forma que todos com o tempo teriam que retornar ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo de origem, por a vida assim estar constituída, mas fora do seu verdadeiro natural. E por estar fora do seu verdadeiro natural, é que se representa desta forma aparente, como quem diz: se existe esta vida aparente, é porque existe a vida verdadeira, que é a causa desta vida aparente, porque não há efeito sem causa. E se a vida está nesta categoria de racional, é porque a origem certa é racional e não material. Então, temos que procurar até encontrar a nossa verdadeira origem de racional para sabermos por que racionalmente viemos ficar aqui envolvidos na matéria. E por nós ficarmos envolvidos na matéria, a matéria é do reino do irracional, é a causa de nós ficarmos nessa categoria de racional misturado com animal. E por estarmos misturados com o animal é que surgiu a categoria de animal racional. Nós, de racional, por estarmos envolvidos na matéria, passamos a ser animais racionais, porque a matéria é do reino do animal irracional. O irracional é uma classe inferior ao racional. Então, o racional em classe superior, por se envolver na matéria, foi denominado animal racional, por estar envolvido na matéria, que a matéria é do reino animal, já é uma classe mais inferior, e assim tinha que, com o tempo, o racional de classe superior conhecer o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional tinha, com o tempo, de retornar ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional tinha, com o tempo, de conhecer a sua verdadeira origem, saber o porquê ficou assim, nesta classe inferior de racional materializado no reino animal.
e que daí surgiu o nome de animal racional. Tinha forçosamente que retornar ao seu elo conjugal verdadeiro, que o elo do racional inferior é o racional superior, é o seu mundo supremo, é a supremacia de sua origem. Então, tinha, com o tempo, o racional de classe inferior, por estar envolvido aí na matéria, voltar à sua supremacia do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A conjugação certa, correta, racionalmente, perfeita. A conjugação do elo, se é racional, como de fato é racional, a sua verdadeira origem é racional. E racional inferior, por estar conjugado com a matéria, e por estar conjugado com a matéria, ficou inferiorizado em classe inferior. Mas como aí está o racional em classe inferior, é porque é de origem de classe superior. E a classe superior é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do racional que está em classe inferior. E no tomar conhecimento, como agora já tomou o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, retornam todos à sua origem de racional. Isto sempre foi o grande espantalho da humanidade. Ninguém sabe o porquê que assim é. O grande espantalho da humanidade sempre foi este, em perguntar a vida inteira o porquê que eu assim sou. Ninguém nunca soube dizer. Outro espantalho da humanidade, perguntar e perguntando o que é que eu vim fazer neste mundo. Ninguém sabia dizer. O porquê que eu nasci neste mundo, ninguém sabia dizer. Por que eu sou assim, ninguém sabia dizer. Por que vivemos assim, ninguém sabia dizer. De onde vim, para onde vou, ninguém sabia dizer. Por que vivemos em cima desta terra, ninguém sabia dizer. De onde surgimos, ninguém sabia dizer. De onde viemos, ninguém sabia dizer. Tantos mistérios, tantos enigmas, ninguém sabia dizer. E assim, vivendo todos superficialmente, desconhecidos por completo da sua formação orgânica. Foi o que determinou esse desastroso mundo, com essa desastrosa vida de todos, onde todos sabiam muito, mas de verdade ninguém sabia nada. Então pouco adiantava, ou muito que sabiam, porque de verdade ninguém sabia coisa alguma, e por isso nunca puderam chegar à solução exata de terem o conhecimento perfeito da situação do mundo e da vida ser como é. E assim, nesta grande batalha do artifício, criaram uma imensa sabedoria, mas esta imensa sabedoria toda artificial e desenvolvida a parte do irracional, que é a matéria. A matéria pertence ao reino do irracional. Então desenvolveram a parte do irracional, a parte material, a parte do bicho, e que deu consequência desastrosa de todos viverem como bicho. Como vivem uns contra os outros, como vivem querendo engolir uns aos outros, porque desenvolveram a parte do irracional, que é a matéria, e desenvolvendo a parte do irracional, tinham sempre que multiplicar o mal por desenvolverem a parte inconsciente, e por isso procurando o bem sempre, e sempre por encontrar o bem aparente sim, o bem passageiro sim, mas o bem verdadeiro não.
Então, quanto mais progredissem na parte do irracional, que é a matéria, mais iam todos se afundando, porque a parte do irracional só multiplica o mal, e desta forma tinha que chegar em um ponto que não iam encontrar solução. Iam chegar num beco sem saída, e este beco sem saída seria a destruição de si mesmo. Mas tudo isto tinha que ser assim mesmo, por desconhecerem o rumo certo. Então, qualquer rumo que tomassem para acertar tinha que ser mesmo assim mesmo. E assim, vejam o resultado do alfabeto artificial, que é de uma grande sabedoria. É um grande saber, mas artificial, sendo o natural que é o verdadeiro, muito diferente. Então, é o verdadeiro que todos procuram, que todos precisam, que todos necessitam, porque todos querem acertar e não desacertar, porque quem desacerta sofre as consequências do desacerto, e quem acerta não, o certo não. E agora, tudo como assim tinha que ser, com o tempo conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos retornando ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, estavam aí na matéria sem saber o porquê da matéria, sem saber de onde surgiu a matéria, sem saber o porquê que eram assim de matéria. E todos vivendo esquisitamente desta maneira, e cada qual fazendo seus julgamentos do porquê da vida e não encontrando solução. E muitas vezes dizendo consigo mesmo: nós somos umas verdadeiras parasitas. Eu tinha tanta vontade de saber o porquê que eu assim sou. Ninguém sabe, ninguém diz, e aí estavam nesse degredo da vida da matéria, cheia de segredos que ninguém sabia o porquê deles, e muito menos interpretá-los e saber o porquê deles. A vida se tornava um segredo, porque ninguém sabia o porquê da vida. E o que está em segredo ninguém sabe. O mundo era um segredo, ninguém sabia o porquê dele. O mundo sendo o encanto cheio de segredos que ninguém nunca pôde defini-los nem divulgá-los. Então, diziam, nós somos uns fenômenos da natureza, e por isso ninguém sabe dar explicação da vida. Nós vivemos porque temos vida, mas desconhecemos o porquê dela. Por não sabermos o porquê surgimos deste nada, desta coisa tão insignificante, e que dá forma a este tudo aparente, para depois retornar à insignificância em terminar a vida, em terminar as aparências. Então, retornamos à estaca zero, sem saber o porquê desta lei de retorno. Surgimos como um tudo aparente e retornamos à primitiva origem que nós determinamos ser a matéria. Mas a matéria ainda não pode ser a verdadeira origem. Porque se existe a matéria, é porque existe a causa da matéria. Então, a nossa verdadeira origem está na causa da matéria. A matéria é a forma e nós somos o produto da forma. Mas tem a causa da forma, porque não há efeito sem causa. E a causa é racional, e por isso a matéria, na sua classe de irracional, por ser matéria em estado inconsciente, por ser inconsciente, é
inconsequente, por não saberem o porquê de sua existência. Então muitos diziam: a matéria é um ser morto, fabricante de defuntos. Não, a matéria é um ser vivo, fabricante de seres vivos e não mortos. É um ser poluído, fabricante de seres poluídos, e por serem poluídos por isso que se polui, se destrói, se acaba, se determina em retornar ao que era. E assim, neste julgamento deste contratempo da poluição material em evolução e progresso, sendo a poluição um ser constritador, causador da dor e do progresso da dor, que pelos seus seres desconhecerem o entrosamento da sua evolução e degeneração e transformação de multiplicidades em permanente ação, é que, por serem embargados por circunstâncias da evolução natural, das transformações feitas, que passaram, é que nunca puderam chegar à conclusão real da real causa que determinou assim serem, que foi o princípio, como já conhecem, deliberado pela expansão do livre-arbítrio e que por variedade de formas que passaram, ficaram completamente desconhecidos dos transes passados. Como agora, uma criança nasce, se não ensinar, nada sabe. Como foi feito, de que foi feito, como nasceu, se não ensinarem, não sabem. E assim foi o início desse passeio involuntário por livre e espontânea vontade, que fez com que todos ficassem desconhecidos por completo da sua origem verdadeira. Hoje, vendo e sabendo de que modos e de que forma tudo assim surgiu, e agora sabendo a realidade positiva do fim desse presépio misterioso, e como todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem. Nessas entrelinhas estão em relevância todo o esclarecimento de alto valor cultural racional, para que mais adiante, mais desenvolvidos saberão o valor estrutural daquilo que, às vezes, pouco percebem por ser racional. E racional precisa explicar demais ao animal racional, para ele entender e compreender dosadamente, em doses mínimas, para curar a mente e a cegueira do magnético atrofiador que atrofia demais as mentes e fica, então, um fraco entendedor, mas com o tempo vai sendo curado e chega à conclusão real, racional.